Vamos viajar na maionese. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Olá, sejam bem-vindos a mais uma semanada de Vamos Viajar na Maionese. Hugo Van der Ding, como é que estamos? Eu estou bem. Estás ótimo também. Tens um puxo? Sim, aqui, se fosse feminino, era uma puxa. Sejam bem-vindos. Lembrar-vos que queremos muito que comentem estes episódios, que partilhem, que passem a palavra. Comentem mais ou menos. Sim, porque isto funciona exatamente assim, não é? Passa a palavra. É verdade, temos que olha, vê lá, isto mensagens. É fixe, parece fixe. Sim, e muitos portugueses a viver fora. Pois é, e estão a pedir episódios específicos. Sim. Acham que podem fazer sobre um português em Luxemburgo? Não, mas muita gente em Inglaterra e até portugueses que estão-nos a ouvir e que estão a morar na Galiza, por exemplo. Eu penso, sim. Quando já há pessoas portuguesas a viver na Galiza, sim, é mesmo, como é que está Portugal? Uma coisa é estar, emigrei para a França, estou na Alemanha, estou no Japão. Agora, ir de Portugal para a Galiza mostra bem o estado a que chegou. Sejam bem-vindos a mais um episódio da semana. E com viagens, na última estivemos no Brasil e hoje, o Van der Ding, quando não é que vamos andar? Por onde é que nos levas tu nessa tua cabeça? Olha, Tiago Ribruxo. Vamos falar das viagens em si próprio. A viagem? A viagem. O Guia Michelin? Sim, a viagem. A viagem, está bem. O destino é a viagem. Como é que é, não é? A viagem é o destino. É isso. A vida é a viagem. Conta o caminho, não sei o quê. A vida é a viagem. Isso. O destino não interessa para nada, claro. Porque, o que é que vamos falar? É verdade, já podemos dizer que voltou toda a gente de férias, pelo menos os nossos ouvintes mais pobres. Ai, sim, por amor de Deus. Sério? Sim. Os outros, como é que foram os teus dias no Mónaco? Olha, foram incrível. Como sempre, claro, estava tudo igual. Sim. Tive que chegar, claro, os primeiros 15 dias a limpar a casa. Claro. Um nojo com um ano de pó. Mas de resto foi tudo incrível. E fui à praia. E fui 2 dias à praia. As minhas férias foram muito tristes. Entusiasmante. É verdade. E agora, vamos pensar um bocadinho, vamos falar de férias, precisamente. Vamos falar dessa ideia. No fundo, a história das férias. É disso que vamos falar. Uau. A história das férias. Isto foi ontem, basicamente. Foi um bocadinho. Pois. Porque nós hoje achamos que as férias são quase um direito divino, ou uma coisa natural. Sim. Não é verdade. É uma construção humana, como todas as outras nossas coisas. E verdade se diga que para uma grande porção ainda do mundo, o conceito de férias é uma inexistência total. Se vives do teu rendimento diário, a maior parte do mundo, mas aqui vamos nos centrar para o Ocidente. Para o Ocidente. Até vamos sair um bocadinho do Ocidente, porque, claro, vamos pensar uma coisa. Durante a maior parte da história, quando falamos de férias, estamos aqui a falar de viagens, não é de estar em casa parado a jogar consola. Que é a vossa... Como a Matilde. Sim, claro. As férias da nossa Matilde Calado. Exatamente. Neta de quem é exatamente, e como acabou. Calado. Estamos a falar de férias no sentido de viajar, de ir para o outro lado. Os seres humanos viajam, bem, desde a saída da África, né, há 60 mil anos, viajámos muito, só que viajávamos porque a barriga está a dar horas, não é? Tal e qual. Pois, mas é nós que é mesmo, claro. Nómadas durante muitos milhares de anos e, portanto, havia os pastores nómadas que viajavam à procura de novas pastagens, havia comerciantes que viajavam para vender as suas coisas. Continuar a vender as suas coisas, claro. Os árabes, a gente imagina isto, que vinham lá do Oriente trazer as suas coisas para a Europa. Tropas também. Portanto, viajar militarmente, exatamente. Claro. Viajava-se até para bem longe para ir invadir uma cidade, para ir destruir uma coisa qualquer. Ou então, ao longo da história também, peregrinações, portanto, peregrinos com bolhas nos pés. Viajar por questões religiosas. Ir a qualquer sítio por uma questão religiosa. Eu prometo ir a Lebelho do Mato a pé. Mas, sim, nós imaginamos logo as peregrinações católicas, mas muito antes disso já havia peregrinações. Claro. O Stonehenge, por exemplo, agora lembrando aqui de uma coisa mais europeia, as pessoas, aqueles bichos, que não sei se vou chamar pessoa, ETs. Iam lá aquela coisa ver o que é que estava lá a acontecer. Ou seja, temos aqui, Tiago, viagens que são por necessidade, não é uma escolha. Olha, vou viajar. Viajar. Porque essa ideia de viajar e é disso que vamos falar, com o único propósito de tirar disso prazer, aquilo que nós chamamos de chamar o lazer. Eu odeio a palavra lazer. Sim, laser. Vamos dizer laser. Sim, é entediante, não é? Lazer, já estou cansado. É nojo, não é? Sim. É plástico, poliéster, não é? É assim. Estou aqui por lazer. Sim. Aquelas pérgolas que eles usam para fazer churrasco lá em baixo. Que nojo de pessoa. Odeio lazer. Sim, também eu. Mas vamos chamar-lhe viajar por prazer. E há quem diga
claro, é uma coisa um bocado romantizada, mas que o primeiro turista da antiguidade é um poeta grego chamado Hesíodo, que vai descrever num dos seus poemas a subida a um monte, no caso o Monte Helicon, não para conquistar, como era costume fazer-se, não para rezar, mas apenas para contemplar a vista de lá para baixo, porque de lá para cima já era só o céu, porque ele estava no topo. Sim, sim. E o céu um bocadinho entediante ao fim de algum tempo. Exatamente. O céu é o tudo céu. azul. As nuvens, fazias aquelas como é que depende do que levaste nos bolsos contigo para a subida da montanha. Ele se calhar tinha lá uns cartõezinhos. Chique. Ui, que eu estou a ver aqui. Ui, o céu, as vejo nuvens. A humanidade. Olha aquela daqui. nuvem em forma da minha avó com um amigo. Isso. Estupidez. Só que no fundo podemos dizer que este poema da antiguidade é uma revolução, porque é um homem que está a escrever sobre uma viagem que fez apenas para seu prazer, pelo prazer de ver a vista lá de cima. Muito antes disso, antes dos gregos, já no Egito havia uma espécie de férias, só que as férias tinham um nome de um deus. Há vários exemplos, mas talvez o mais conhecido e mais estudado, o Festival de Opet, com músicas egípcias só. Sim. Dalida. Sim. E com pets, com muitos animais. Sim. Ao pet. Vou dar uma tareia ao pet. Sim. Não se bate com os animais. Não. Era na antiguidade só. Estamos no Egito, claro, no antigo Egito. Não é o Egito, está Sim, lá, não, agora, no outro sítio. Ficava mais ou menos não. onde hoje está a China. O antigo Egito. O Egito agora mudou para aqui. Sim, ai que boa aparência. Nem se nota que veio do velho Egito. Estamos a brincar. O Egito fica no mesmo espaço territorial, mas era outras pessoas que lá estavam. Como em todo lado que as pessoas vivem mais ou menos. Sim, como o velho Portugal, anos. não é? O velho Portugal. Exatamente. Curiosamente está no mesmo sítio do novo Portugal. A antiguidade clássica do Egito. Isso. Agora, todos os anos, neste Festival de Opet, que é as pessoas saíam, falámos sobretudo de aristocratas, esta viagem, iam até Tebas para assistir a uma procissão, a uma estátua de Amon-Ra, que era um dos deuses, que saía do templo de Karnak e, portanto, punham numa barca sagrada e lá desciam, ou subiam conforme a correnteza. Conforme a corrente estivesse. E seguiam pelo Nilo até ao templo de Luxor. Era um festival que durava 11 dias, mas que às vezes acabava por se estender até um mês inteiro. Havia rituais, mas também havia muita festa, com vinho, que sabemos que era uma coisa importante para os egípcios, dança, todas essas coisas. Erotismo. Conferências, workshops, que eles agora fazem talks. Exatamente. Homens com homens, mulheres com mulheres, webinars. Isso, webinar. Ai, que nojo. Odeias a palavra webinar. Odeio. Também não adoro a palavra webinar. Lazer e webinar. Havia webinars sobre lazer também. Sim. Enfim, era uma espécie de boom. Isso. Mas em clássicos. Em claro. Clássicos. Agora, o povo, claro, juntava-se muito. Isto movimentava, quase dizemos, um país inteiro. Uma região inteira. Só que nós já sabemos que os chiques, vamos lá, a aristocracia egípcia, também ia nas suas próprias barcaças, acompanhando a barcaça onde ia a estátua do deus, levavam os seus criados, claro. Era uma espécie, podemos chamar, um cruzeiro paralelo, ou seja, enquanto as pessoas, o povo, estava nas margens a acompanhar aquela barca, havia quem levasse, as pessoas os egípcios mais ricos, que levavam os seus próprios barcos. No fundo são iates, são cruzeiros, curiosamente. Portanto, no Antigo Egito já valia a pena ter amigos com barco. Exatamente, e piscina. Piscina em casa e não sei o quê. A piscina em casa era muito bom, porque se fosses tomar banho no Nilo, provavelmente voltavas de lá sem uma perna. Por causa dos crocodilos. I mean the Nile. Nós não temos diários, há muita informação. Sabes que é muito engraçado, a partir do momento em que se começou a perceber a escrita egípcia, nós temos muita informação e quase informação comezinha que é mais, não sei se é mais, mas é tão interessante como a outra, que é como é que se vivia o dia a dia. Como nós temos os romanos deixaram muita coisa escrita, mas por exemplo as paredes de Pompeia, comum, não é? A vida comum, sim, a coisa comum. Esta coisa de Pompeia que nós vemos, a viúva que aluga o quarto e que está lá tudo escrito cá fora, em escritos, como se dizia antigamente. Bom, no Egito, para estas viagens em particular, com o que é que se faziam com os amigos e tudo mais, o vinho, não temos, mas temos nas paredes dos templos, está registado o essencial, e aí vimos imagens do rio cheio de embarcações, claro, vemos que as cerimónias são incríveis. O que está a acontecer? Limpar as paredes.
Eles limpavam-se. Eles diziam: esta festa está muito gira, podes limpar as mãos à parede. Se calhar um dia vamos descobrir que eles estavam só a limpar as mãos à parede e aquilo não são desenhos. Agora, no fundo, podemos dizer que o Nilo se transformava durante este festival do Opeth numa avenida de iates completamente. Uau. E eram de facto as pessoas que iam de férias, podemos dizer, ou estas viagens a subir e descer o Nilo. E é engraçado também pensar que 3.000 anos depois ou mais o Nilo continua a encher-se de cruzeiros. Que é engraçado, ou seja, estas viagens já existem há milhares de anos. Da origem da sua civilização. É verdade mesmo. Uau. Depois vamos viajar até à Grécia Antiga e aqui, para viajarem, para sair da rotina, tinham um pretexto sobretudo religioso. Não é que depois não usassem para se divertir, que os gregos já sabemos como é que eles são, mas punham um espetáculozinho. Ou seja, ia-se, por exemplo, a Olímpia visitar, oficialmente ia-se visitar o culto a Zeus, que era o que se ia fazer, mas na prática ia-se fazer uma coisa que já nós podemos ver muito como férias, que iam ver, por exemplo, os Jogos Olímpicos, que juntavam atletas de toda a Grécia, se quiseres, as várias cidades gregas, e levavam multidões de espectadores. E aí já sabemos mais ou menos como é que as coisas funcionavam. Aquilo acabava por ser um festival, apesar de ser à volta dos Jogos Olímpicos, e as pessoas acampavam, havia quase um jogo de futebol, não é? Claro, quase a ideia de barraquinhas e mas comer e beber, mesmo, claro. Onde vendiam coisas para comer, bifanas. É muito fascinante. Sim, prego no pão. Sim, uma tacinha de vinho, já. Kebab. Claro. Mais pão com chouriço. Sim, clássico. Pica-pau. Grego, pica-puça. Que é um clássico grego, pica-pau. É mesmo isso tudo, as moelas. E depois, uma coisa que não podia faltar nos Jogos Olímpicos, que é o caldo verde. Que é para enxugar. Se calhar, eu não sei dizer mais o que é que elas lá comiam. Depois, havia mais sítios. E depois havia muito engraçado, que é uma coisa tão fascinante isto, que era, vendiam até recordações para tu levares para casa. Isso é incrível. É muito incrível. O souvenirzinho, tal e qual, ou seja, passaram muitos anos, né? 2000, quase 3000, mas as coisas que nós falamos muitas vezes disso, o preconceito está quase sempre do nosso lado, não é? A ideia de imaginar, fazer uma viagem de 3000 anos, imaginar que eram uns bichos totalmente. Sim, ou que eram tão diferentes de nós. Mas estamos completamente há muitas coisas que não são. Enganados, e até, depois tinhas até uma coisa engraçada, e aqui é quase com um festival de verão moderno, que era artistas que aproveitavam esta altura para ir mostrar o seu trabalho, estava tanta gente reunida, então vias nestes acampamentos à volta dos Jogos Olímpicos, pintores que levavam os escultores que levavam as suas obras de arte, e até tinhas filósofos mais ou menos conhecidos que iam declamar, iam ler os seus poemas, iam ler as suas coisas. Era quase um festival de verão, provavelmente também teria música. No fundo é a nossa natureza humana, está lá toda, não é? Sim, juntamos muito, vou mostrar o que é que vou fazer. Sim. Mas é giro mesmo, coisa coletiva, a força do coletivo. Eu acho muito fascinante. Também se há Delfos, aqui claro, era o centro espiritual da Grécia, ia-se lá por causa do oráculo, mas nós, portanto, ia-se também para ouvir profecias, para se consultar o oráculo, mas também sabemos que se aproveitava para fazer uma grande festa com vinho, com comida, com grupos de amigos, olha, encontramos-nos em Delfos, às 11. Sim, claro. Acorda-me às 11, às 11 no Farol, exatamente, já era mais em Alexandria, ou às 11 no Farol. Agora, claro, isto eram paragens obrigatórias. Havia também turismo de elite, portanto, as elites aqui viajavam de uma maneira um bocadinho diferente. Claro, levavam as suas coisas um bocadinho mais bem feitas. Não estavam para apanhar com o cheiro do vosso chouriço. Mas o povo também ia, e também ia, mais naquelas coisas mais ordinárias. Sim. Agora, se isto aconteceu há 2500 anos, muitas destas estruturas existem ainda as fundações lá e continuam a ser um lugar de turismo. É muito fascinante imaginar. E até de concertos e coisas que se praticam nesses lugares. Ou seja, já era um local de turismo, podemos chamar-lhe, e continuam a ser um local de turismo. Mas quem vai inventar as férias num sentido muito mais parecido com o que nós temos hoje são os romanos. Estamos aqui a fazer uma viagem também no tempo, não é? E aí, é verdade, eles aí elevaram a ideia de turismo e de férias, sobretudo, ou seja, já eram mesmo férias para descansar, tempo para descansar. Claro, Roman Airlines, claro. Sim, mas olha, muitas coisas muito parecidas. Vou-te dizer o quê? A elite de Roma, sobretudo. O verão, claro, as pessoas seguiam o imperador. E no verão, estamos a falar aqui há 2000 anos, não é? Ou um bocadinho mais até. O verão era a altura para separar. Paravam os trabalhos no Senado, paravam os trabalhos oficiais e as pessoas iam fugir do calor da cidade de Roma e tinham as suas casas de
praia, casas de verão. Sobretudo onde? Em Pompeia e Herculano, as mais famosas delas todas, onde as pessoas mais ricas tinham, o imperador tinha lá o seu palácio, famoso imperador, vários imperadores tiveram lá as suas vilas, não é? As suas villae, e depois as pessoas mais ricas iam tendo também as suas, e eram casas de verão como nós as imaginamos. E até havia gente ali, isto fica na Baía de Nápoles, não é? Havia até gente que, não tendo lá casa, alguns senadores, portanto, os políticos iam todos passar férias, tal como hoje, e vão passar férias ao lado do primeiro-ministro. Claro, é a Troia da zona. Fazer conversa, não é? E quem não tinha casa ficava em aquilo que nós hoje consideraríamos um iate, em barcos casa, onde ficavam ali também. Depois, por exemplo, Capri, que se torna já na antiguidade, que através do imperador Tibério, tornou-se no refúgio também de palácios, zonas que são zonas de verão até hoje, e um palácio famoso. Por imperativo meteorológico, não é? No fundo, perceber que 2 meses de extremo calor, a produção de trabalho baixava monumentalmente. Tal e qual. E o que apetece é realmente fugir, fugir e estar dentro não trabalhamos durante este não trabalhamos durante este período e vamos descansar. E é engraçado que aqui o ser humano a fugir completamente ao ritmo de todos os outros animais. Os animais trabalham no verão e descansam no inverno, quando precisam quando precisam de acumular energia e de hibernar. É verdade. Agora, o que é que eles faziam? Claro, faziam aquelas porcarias que os romanos fazem, homens com mulheres. Claro. Os romanos não eram bons da cabeça, homens com mulheres, mulheres com homens. Que nojo. Era tudo um fim da picada. Iam às termas. As termas também eram um lugar muito importante, não só para ir a banhos, mas também para estar com os amigos. Até serviam de ginásio. Tratava-se de melhorar. Tal e qual mesmo. E até já havia, no tempo dos romanos, uma espécie de viagens que era, as famílias mais ricas organizavam viagens para ir ver as ruínas, ou seja, e já era turismo histórico. Tal e qual. Iam ver as pirâmides, iam à Grécia ver, isto aqui está muito giro, está muito bem apanhado, e já temos relatos romanos, aliás, em inscrições, a queixarem-se que as estalagens não prestavam para nada, que os vizinhos eram muito barulhentos. Ou seja, os romanos inventaram não só estas férias no sentido de visitar um monumento, como também até já inventaram as viagens exóticas, as casas de praia e reviews, as queixas a dizerem que era tudo uma merda. Tal e qual. Uau, que fascinante. Já a seguir, já perceberam, vamos fazer uma viagem muito mais próxima de nós no tempo. Para já, uma viagem para as palavras do nosso patrocinador. E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Tiago, tu já não tens frigorífico? Olha, por acaso não, vendi-o para continuar a jogar. Mas ao menos como tudo fresco agora. Os jogos da Bacana Play são de facto muito divertidos, são mesmo divertidos. Mas não se esqueçam que devem usá-los apenas como divertimento. Por isso, joguem com responsabilidade. Bacana Play, dá um play na vida. Foram as palavras do nosso patrocinador. Hugo van der Ding, isto sempre foi mais ou menos a mesma coisa. Já percebemos. Férias. Para que te queremos, claro. É verdade, e aqui estamos a começar a assistir a uma coisa engraçada que é, claro, fomos lá atrás ao Egito, festivais religiosos, as pessoas sempre a aproveitar estas desculpas para se divertir e, no fundo, para estar com amigos. Sim. É mesmo engraçado pensar isso. É um aspecto coletivo aqui que ganha, não é? Todos os outros estarem. E teriam conversas ridículas como toda a gente tem. Um leão a comer aquilo. Que engraçado. Talvez tivessem outras formas de diversão. Depois os gregos já também continuaram com os seus festivais e com as suas viagens, e aqui os romanos até trazem a ideia de férias de verão, férias junto à praia, pode-se dizer, não é? Na Baía de Nápoles, férias com casas de praia, casas de férias, portanto, casas já deixar de trabalhar naquela altura e estar de férias, e até as reviews e até férias históricas. Vou viajar para conhecer as pirâmides do Egito. E agora vamos avançar até à Idade Média. Mais ou menos onde vocês sim. Agora vamos começar a entrar nas vossas realidades. Claro. Alguns pontos de contacto com a vossa vida. Exatamente. Vamos relembrar como eram as férias na altura dos vossos avós, a Idade Média. Claro, tu por acaso fizeste um disclaimer bem importante no início. Aqui quando falamos de Idade Média estamos a falar da Idade Média na Europa. Não fui explorar como é que, por exemplo, na Ásia. Era muito interessante saber como é que... Sim. Também temos mais que fazer.
Claro. Daqui a 10, vamos fazer aqui uma promessa. Quando vamos viajar na maionese, fizer 10 anos, vamos fazer um episódio sobre como é que eram as férias na Índia e na China. Em particular sobre essas vivências. É um episódio ao vivo. Possivelmente estamos aqui a brincar com alguns pontos de contato, até com algumas coisas que estamos aqui. Há de ser muito parecido, é muito engraçado. Há de ser muito parecido até temporalmente. Eu, por acaso, não fui investigar. mas escrevam para cá. Se alguém está-nos a ouvir da Idade Média, ou equivalente à Idade Média na China, no Japão ou na Índia, escrevam para cá. Primeiro, provavelmente não tem internet, mas mandem para um pombo. Vamos então até à Idade Média. E o turismo, nesta altura, ao contrário dos romanos, tinha só um nome. E o nome era peregrinação. As viagens nesta altura eram beatice máxima, não é? Por prazer, ou seja, não estamos a dizer viajava-se por guerra, viajava-se para essas coisas todas, por comércio. Estamos a falar de viagens. Uma decisão própria, não é? Sim, exatamente, tal e qual. Uma decisão, vou decidir. Portanto, não se viajava propriamente por prazer, nesse sentido, vou descontrair, mas viajava-se para salvar a sua alma. Mas eram viagens, aliás, começa até já a haver os inícios de viagens organizadas. Não te pegavas em ti, pessoas fariam. Mas já havia uma organização, uma estrutura que nasce na Idade Média. Autocarro, saída de Sernancelho, destino Lourdes. Quase, iam a pé. Nem toda a gente ia a pé, por acaso também se podia ir a cavalo. Iam a cavalo pelo caminho. Devia de ser uma coisa, imagina. Levavas muito tempo. Imagina o tempo. Claro. E as histórias que apanhavam pelo caminho. Imensa coisa. E já temos algumas coisas sobre isso. E temos o grande centro da peregrinação, pelo menos nesta nossa zona do mundo, e vou dizer na Europa, um dos mais importantes. Santiago? Santiago de Compostela. Fica aqui muito próximo. E por ficar muito traria gente de toda a Europa, sobretudo ali no século XI, XII, era durante muito bem, até hoje. Nós no outro dia estávamos lá tão perto, o Hugo desafiou-me, mas eu armei-me é lindo. Totó e disse: não vai dar agora. Mas é engraçado, uma peregrinação que apanha pelo menos 1000 anos daquele sítio. É um sítio lindo, estive lá não muito tempo. E é engraçado ainda hoje ver, é uma praça belíssima, tem a catedral onde está o próprio Santiago, e vemos ainda cada vez gente mais nova que chega e que tem um silêncio grande, apesar de ser o lugar de chegada. Geralmente vês muitos miúdos e miúdas, portanto gente mais nova, deitados no chão, claro, exaustos de uma viagem, mas super felizes de ter chegado ao sítio onde iam. Portanto, a praça tem até um certo silêncio, é muito satisfatório, não é? Tem mesmo de gente que cumpriu o seu. A maior parte direi por motivos religiosos, mas também há muita gente que o faz pela caminhada, e pelo desafio a si próprio. E portanto, Portugal, estando basicamente ao lado de Santiago de Compostela, não ficou de fora, tinha grandes peregrinações e havia os chamados caminhos de Santiago, que ainda existem muitos. Tu passas, o símbolo é fácil, o símbolo de Santiago é uma vieira, uma concha. Uma concha. E portanto é muito fácil ver às vezes pedras marcadas com uma vieirazinha esculpida que marcam a estrada do Caminho de Santiago. Hoje em dia alguns deles até já estão muito mapeados e são usados. São usados. São usados ainda. Os Caminhos de Santiago são. Há uma aplicação. Estás a Matilde calada a dizer que há até uma aplicação dos Caminhos de Santiago. E há de haver até pornografia. Claro. Aplicações de encontros. Onde repousar. Tindarago, Santiago. Deves o teu nome a este senhor. Pois é, o meu homónimo. O teu homónimo, é verdade. E claro, até as três principais: a Via Lusitana, que subia de Lisboa, ia pela margem do Tejo até Santarém e Coimbra, e depois daí para cima. Eu não sei se aí há um centro comercial famoso em Lisboa chamado Colombo, se calhar conhecido no país todo, acho. Sim, à partida. E acho que passa, de vez em quando descobrem, fazem assim umas obras e percebem: isto era uma parte do caminho de Santiago. Depois temos o lixo. Está para o lixo. O caminho central, que sequer ia pelo Porto, Barcelos e Braga. É engraçado como são rotas que nós usamos, ou seja, as nossas estradas acabam por quase sempre replicar as estradas que os romanos os caminhos que sempre foram. Até porque geralmente ligam cidades que também já lá estavam. E depois há uma rota costeira. Esta um dia hei de fazer. Quando tiver sim, eu conheço essa frase. Bêbado. Um dia hei de fazer. Ou seja, vais pelo Atlântico, pela costa, até chegar à Galiza. Deve ser bem giro. E ao longo destes caminhos de Santiago, aqui já vamos falar, a partir de agora vamos ficar em Portugal. Havia toda uma rede de albergarias, igual ao turismo hoje, não é? Sim. Pousadas, claro. Pontes que eram construídas com esse propósito, igrejas que eram também feitas de propósito para marcar o caminho de Santiago, hospitais, no sentido
sentido aqui de dar algum acolhimento aos peregrinos, claro, não é? Olha, gostava de refazer o nariz. Não vai ser possível desta vez. Era claro, possível, claro. Só que não vai ficar melhor. Eu dizia assim: eu posso fazer isso, minha senhora, mas olha, não vai ficar melhor. E dava-lhe um soco naquela tromba. E as pessoas, de facto, vinham aos milhares, não é? A cavalo, a pé ou até de barco. Esse caminho pela costa, podias fazê-lo de barco. E no fundo, isto era uma rede de apoio. Portanto, imagina, quem ia a cavalo ou a burro, tinhas que ter de X em X metros, X quilómetros, um sítio onde pudesses dar água aos teus cavalos, mudar a forragem, não é? Dormires à noite. Portanto, isto é quase o Clube Med ou o Thomas Cook da Idade Média. Sim. É o Inatel. Sim, é mesmo. Ou seja, é uma rede já estruturada, apesar de ser para peregrinações, claro. E estas pessoas acabaram... No fundo também era uma oportunidade de negócio enorme, muito genial. Não é? Enorme. E nós sabemos que era usada para muitas coisas. Havia gente, claro, como sempre na vida e até na atualidade, há gente mais interessada e gente menos interessada. Claro. Há gente que gosta, que olha... Pois, todos estamos na sarjeta, mas uns de nós olham para as estrelas, como escreveu o Oscar Wilde. E era igual na altura, ou pior. E portanto havia gente que fazia gosto de aproveitar esta peregrinação a Santiago para conhecer cidades. Gente, porque geralmente não saías do sítio onde tinhas nascido, a tua vida passava-se ali. Então vou aproveitar que vou a Santiago em peregrinação para pedir qualquer coisa e vou conhecer o Porto, vou conhecer Braga, vou conhecer Serpins do Voga, vou conhecer Mafamudo, Lobelho do Mato. As pessoas corriam muito ao Lobelho do Mato. Sim, aliás, se tiveres que atravessar uma serra é sempre o caminho mais fácil. Sim. Se tiveres que subir uma serra e descer, há de ser um dos melhores caminhos. Claro. É seguramente ir pela Serra da Estrela. Fazes serra, fazes todas. Serra da Estrela, Caramulo, tudo seguidamente. Gardunha. Exatamente. Sim. Os vais. É ótimo. É o grande caminho. Eu aconselho, quem fizer a pé, eu aconselho. Mesmo para Fátima, mesmo que saia de Lisboa, eu aconselho a ir. Óbvio, claro. Depois descem sim. Cá para baixo. Fátima é um outro belíssimo exemplo, já mais contemporâneo do século XX, desta peregrinações e que também está a ver. Que também mantém a mesma estrutura, tens estalagens, tens gente que dá apoio, portanto era exatamente igual. E estas pessoas aproveitavam para ir, era uma espécie de férias, iam para longe, claro, levavam para casa relíquias, vendia-se relíquiazinhas, doenças venéreas, seguramente também, não é? Que é uma relíquia que permanece às vezes fica para sempre, por exemplo, a sífilis, como sabem, cega. É uma oferta, um plus da viagem. E portanto, e levavam histórias para contar, porque isto acaba por ser muito interessante. Nada enriquece mais do que viajar. Em termos pessoais, às vezes empobrece em termos materiais, em termos financeiros. É sempre uma viagem. Estou aqui a falar com um grande viajante que já foste a várias partes do mundo e conferes o que eu estou a dizer, não é? Vens com nunca mais és a mesma pessoa. Sim. Quase sempre para pior, mas sim. Genericamente. É verdade. Mas o fascínio de viajar eu sei. É mesmo conheceres outras maneiras de ser uma pessoa, outras possibilidades de ser uma pessoa, e isso muda-te para sempre. Mesmo. Claro, viajar, aqui lembramos, pode ser muitas coisas, porque às vezes podemos dizer: eu também adorava, mas não tenho dinheiro para ir à China, ou para ir à Índia, ou para ir ao Japão. Mas viajar pode ser muitas coisas. Ler é viajar. Cinema é viajar, música é viajar, enfim, o mundo interior alimenta-se de muitas coisas, mesmo quando não temos à nossa disposição. Se não é essa a grande partida, não é? Se não é essa a grande partida interior, porque há pessoas também que praticam viagens por esse mundo fora, mas na verdade não estão a sair para lá nenhum, não estão a ver nada, não estão. Há uma forma de turismo muito vazia, muito louca, sim. de quase fazer um check num passaporte. E é pena e é quase escandaloso, porque os privilégios devem-nos trazer sempre alguma espécie de, vou dizer, obrigação, nem que seja interior, para nós próprios. Agora, claro, muito antes do turismo moderno, que também já lá vamos chegar, já havia nas elites portuguesas pessoas a viajar por prazer, mesmo que fosse disfarçado desta devoção, ou seja, não fazias a peregrinação, mas aproveitavas, vou visitar a minha tia a Marrocos, visitar a minha tia a Marrocos, visitar a minha tia a Marrocos, quando antes de ir para Marrocos ainda era o meu tio, mas agora isto é gravíssimo. Escrevam para cá a queixarem-se. Sintra, por exemplo, um lugar de férias desde sempre. Sintra, é uma mentira, mas é quase todos os reis de Portugal por ali passaram. Aquilo já existia, o Palácio da Vila já era um palácio, digamos assim, dos árabes,
mas que com a Reconquista foi sendo construída ao longo do século. É engraçado, temos ali um palácio com mais de 1000 anos. Claro, foram sendo acrescentadas e talvez a imagem mais de marca é do Dom Manuel, mas ainda assim são muitos séculos que nos separam, que faz naquele lugar, aquela energia, o Dom João I, o Dom João I. Sim. Depois os outros, claro. Exatamente. O Dom Dinis lá teve a sua corte, era um palácio de férias das rainhas, era propriedade, se quiseres, das rainhas, e esse tal Paço da Vila, o Palácio de Sintra, como chamamos, já era um lugar onde se ia também para descansar. Havia o clima que era fresco, não é? Sabemos que tem aquelas vistas incríveis e tinha muito boas águas, e portanto as pessoas iam para ali, sobretudo para fugir a família real, e depois também a nobreza que se juntava, para fugir, estamos ainda, vamos dizer, no século XVI, inícios do século XVI, até um bocadinho antes, século XIV, XV, ia-se para ali, havia epidemias de peste negra, e ali era uma Lisboa, proteção. Iam para lá também, ou então no verão usar Sintra quase como um ar-condicionado, quando não havia ar-condicionado, porque o próprio ambiente de Sintra, como sabemos, era mais fresco. É muito engraçado. Isto no fundo acaba por ser férias, ou pelo menos viajar. Sim, e os princípios que nos movem, alguns deles têm relação com estes que estás a contar. Tal e qual, claro, procuramos sítios mais confortáveis, mais frescos, sim, com melhor água. Tem muita graça. É que é mesmo. Procuramos, estava a ouvir, não sei se é no Japão, penso que é no Japão, eles até já têm um conceito que era o Cool Holidays, agora não lembro como é que eles chamam, mas é com o aquecimento global que nós todos sentimos, verões que já nem apetece ir à praia, em boa verdade, não é? E já se começa a fazer um turismo, as pessoas estão a viajar não para sítios onde o clima esteja melhor, como se fazia há 20 anos, mas mais fresco. Mais fresco. Sim. É triste. Também é fixe quando tens um país onde está a nevar e tens praias quase ao mesmo tempo. Sim. Mas sei que no Japão agora ficou essa mania. E tem um nome em inglês, uma graça, que é, em vez de ser holidays, é holidays. Eles são todos aquelas coisas mentais, que eles também acham que é muito especial. Para o Japão, sim, dizer que eles são todos atrasados mentais. Sim, efetivamente. Sim. E os ingleses também são atrasados mentais. Somos todos. Nessa forma de copular palavras. Sim. Muito engraçados. Sim. Outro destino pioneiro por estas alturas, ainda na Idade Média. As Caldas da Rainha foram fundadas pela Rainha Dona Leonor no século XV, portanto... Graças à sua cerâmica, e muito em particular um objeto que vem dessa mesma área geográfica, ganhou popularidade no mundo inteiro, e sobretudo os homens gostavam muito de lá desfrutar um bom pedaço de... É verdade. Mas sim, e também é conhecida pelo bordal agora em tempos mais recentes, mas sim, é aquela piada que não podemos contar. Podemos contar na televisão. Sim. Que é na sexta-feira que as pessoas dizem: não faço nem mais um caraças nas Caldas da Rainha. A Dona Leonor por lá passou, porque lhe iria comprar cerâmica das Caldas, bordal. Sim. E viu uns trabalhadores rurais dentro de uma poça d'água, e ela diz assim: isto de facto, cada um pior que o outro. Viajar por país é... Sair de Lisboa é dizer isto. É tudo mau. Claro. Lisboa já é mau. Por acaso é uma rainha incrível, como sabemos, é talvez das nossas mais carismáticas rainhas. E ela passa por lá. Mas ela vê esses homens num poço? E pergunta: o que é que vocês estão a fazer? São atrasados mentais? E eles respondem: também. Mas não só. Estas águas são milagrosas e, portanto, milagrosas no sentido medicinal. Pois. Não, eu tinha aqui uma coisa, passou-me, eu estava com sida e passou-me. Escorbuto, aquelas coisas todas. Sim. Tudo. Eu voltei a ver. Claro. Ganhei no Euromilhões. Deitei-me na água e ganhei Euromilhões. E ela assim: saiam daí, mas é já. E ela foi beber. Estavam lá 10 pessoas. O gosto não é mau. E então, ela vai fundar lá um hospital, que é o Hospital Termal das Caldas da Rainha, um dos melhores da Europa, e eu penso que é o mais antigo hospital termal do mundo ainda em funcionamento. Uau! Claro, é lindo o Hospital das Caldas da Rainha. Nós temos um turismo muito fulgurante de termas em Portugal. Temos, eu tenho descoberto aos poucos o Luso, a Coria, São Pedro, São Genil, sei lá. São Pedro, que tem a graça de o nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques, quando teve aquele grande desastre em Badajoz, que partiu as pernas e a cabeça, ele curou-se nas termas de São Pedro do Sul. É fascinante mesmo, é incrível. Portanto, sabemos que pelo menos há 800, a caminhar para 900 anos. Já lá estavam, claro. Já lá estavam, é verdade, é muito engraçado. Mas estás nas Caldas? Estamos nas Caldas, e portanto aquilo começou já a ser um destino também, das pessoas irem aqui um bocadinho entre a saúde, assim, para a saúde, mas já lá havia, aliás, chama-se Caldas da Rainha por causa desta história, mas começou também
também a ser uma coisa de passeio. Vou até às Caldas, imagina, a tua mulher vai-se curar por estar com sífilis terciária nos olhos, e tu dizes, eu vou com também ela. Vou, claro. Fui eu que peguei, agora também não vou deixar sozinho. Se eu trouxe esse brinde para casa, agora também vou ser homem, vou até o fim, vou-te acompanhar. E estás lá com os teus amigos também, portanto aquilo começou a ser um lugar de convívio, tal e qual. E também não eram só os portugueses a explorar esta ideia. Aqui começamos a ter estrangeiros a vir para Portugal. A partir do século XVIII, e que a coisa começa muito com Sintra, em boa verdade, começa a receber finais do século XVIII, visitantes estrangeiros que vinham fascinados com a Serra de Sintra. Nós sabemos, o inglês William Beckford, ali na década de 80 do século XIX, portanto 1780, ficou encantado com este cenário e vai começar um processo de construção de uma das coisas, de umas joias mais incríveis de Sintra, que é o Palácio e Jardins de Monserrate, que ele e depois mais outras proprietários daquele sítio transformam. O palácio é lindo e transformam sobretudo um jardim onde tem espécies do mundo inteiro, desde o México à Austrália, formam um jardim onde eu visitei há pouco tempo, mostraram-me há pouco tempo, onde tens pormenores de uma... Como aquilo é muito ventoso, eles construíram o jardim de maneira a que umas espécies protegessem outras que eram mais tropicais, para que o vento... É incrível, visitem. Tem o primeiro relevado português, eles mandou à inglesa, não é? Tem o primeiro relevado construído em Portugal, tem uns lagos, enfim, é maravilhoso. E claro, indissociável de Sintra é o Lord Byron, que vem cá e que visita de facto este sítio e que fica tão encantado que se chama O Paraíso na Terra, não é? E escreve um poema onde fala particularmente de Monserrate e de Sintra em geral. O poema espalha-se pela Europa, pelo menos, e começa a vir muitas pessoas cá a vir. E não é o único estrangeiro. O Hans Christian Andersen, o escritor, eu tinha aí o livro dele, a Matilde deve ter ficado com ele. Claro, um clássico. É um livro pequenino, mas escreve um livro. Ele vem cá, ficou muito fascinado também com as vilas e as aldeias e fez uma viagem por Portugal e tem um livro muito engraçado chamado Viagem a Portugal. Obrigado, Matilde. Que é esta porcaria, isto com arranjem. Sim. Onde ele descreve Portugal já mais tarde, não é no tempo. Não foi nesse momento da viagem. Não foi nesse momento. Mas são estes estrangeiros que vão tornar Portugal um destino conhecido de férias, com estrangeiros a vir para cá. Depois entramos já aqui pelo século XIX adentro, e aqui é quando começa o mundo a tornar-se mais parecido com o que nós temos. E aqui vai nascer o turismo moderno. E em Portugal isso vai acontecer em dois eixos, sobretudo. Sintra e Cascais, por um lado. E Madeira? E Madeira, por outro. É verdade, no Atlântico. Como não é? Mesmo é talvez um dos mais antigos, no sentido moderno, do século XIX. Nossos contemporâneos. Mais antigos da Europa mesmo. Sintra está indissociável à figura do rei Dom Fernando II, que é o marido e depois viúvo da nossa rainha Dona Maria II. O que é que ele vai fazer? Ele vai se apaixonar por Sintra e vai comprar a Serra de Sintra, vai comprar o Castelo dos Mouros, também era dele, que era uma propriedade privada do rei, e vai, numas ruínas que lá havia, construir, ele era alemão, vai construir um palácio ao gosto dos palácios da Floresta Negra, da Baviera, uma coisa quase da Disney, que é o Palácio da Pena, que deve ter chocado muitas pessoas, deviam achar aquilo de sinistro, nós achamos hoje algumas casas mais... Sim, aquilo é quase uma fantasia, uma coisa da Disney. Uma coisa que não faria sentido ali natural. Claro, e ele vai também plantar a Serra de Sintra, muitas das nossas serras. Portugal era um sítio de serras de pedras. A maior parte das nossas serras são falsas. O Caramulo é falso, Monsanto é do século XX, Monsanto até, não é? Portanto, não tinha nada, eram pedras. E, portanto, há este movimento... Pedras e fome. No século XIX e até XX, de arborizar Portugal. E o Dom Fernando vai fazer a mesma coisa. Estamos em 2025, está tudo queimado. Está tudo queimado, sim, é verdade. Às vezes por más escolhas de espécies que não vêm já desta ordem. É verdade, mas muitas das nossas espécies nós não temos praticamente espécies que sejam autóctones. Nós tínhamos o carvalho, o sobreiro, a oliveira, mas não muito mais do que isto. Mesmo o pinheiro é uma importação, e o eucalipto definitivamente uma importação. Nós tínhamos bosques destas coisas e o resto das serras eram pedra mesmo. É quase tudo fake, digamos assim. Sim. E eles vão lá fazer esta coisa. Claro, esta estética, esta ideia vai levar primeiro as cortes e depois a corte vai levar... cortes, estamos já no final do século XIX, não é? E vai levar... Sintra vai se tornar um destino verdadeiramente internacional. E em relação antes do turismo de massas existir, vinham para cá ingleses, franceses, vinham passar os seus verões a Sintra, também inspirados por esta... Ou seja,
estas próprias pessoas deram à Serra de Sintra um caráter romântico, na época do romantismo, também criado por elas, não é? Com o Palácio da Pena, com o Palácio de Monserrate, com estes jardins, com estes parques, com estas florestas, criaram o ambiente, quase criar um cenário para as pessoas cá virem. Em relação à Madeira, é um bocadinho mais antiga que isto e já era procurada muito por doentes de tuberculose, portanto, que se acreditava que era um sítio bom, mas também o clima da ilha, que tem das ilhas, são duas, que tem climas temperado o ano todo, tem um clima bom. E depois a vinhaça. Então, mas o vinho da Madeira, mesmo foi muito importante na história do turismo. Sobretudo os ingleses que lá passaram, não é? Sim, e olha, vou-te dizer também quem mais. Os austríacos, a família Habsburgo, muito ligada à Ilha da Madeira, em duas alturas eles já passavam lá férias, e a famosa Sissi, a famosa Imperatriz Sissi, quando era mais nova teve um problema de tosses, que se achou que podia ser tuberculose, e lá passou umas semanas, na Quinta Vigia, que eu penso que hoje é o sítio do Governo Regional da Madeira. Eu penso que é nesta mesma quinta que vive o Presidente do Governo Regional, e dava lá passeios, e claro, isto vai transformar também esta mística do Funchal, sobretudo. O grande marketing, não é? Claro, não podia ser melhor. Monárquico. Tal e qual. E portanto, ir para o Funchal, ir de barco ao Funchal, passou a ser uma coisa, um destino de férias. Aliás, a própria família Habsburgo, se quiserem saber, quando deixam de ser imperadores da Áustria-Hungria, lá vive, o último imperador viveu na Madeira e morreu na Madeira, até, não sei se morreu na Madeira, mas viveu na Madeira no seu exílio. Foi na ilha da Madeira. E portanto aqui temos estes exemplos de Cascais, Sintra e também a Madeira como destinos turísticos. E agora vamos entrar aqui noutra parte, que é as nossas férias mais modernas e que ainda não falámos e que se calhar já estão a pensar então em X, que é os banhos de água salgada. Ainda não podemos falar da praia. Aqui estamos a falar apenas de ir a sítios, não é? De estar nos sítios. Aqui, esta ideia é uma ideia importada em termos de Portugal, de Inglaterra e França, dos médicos, já no século XVIII, os médicos dizerem isto faz bem, portanto era uma coisa também medicinal. E mergulhos frios que curavam muitas coisas, desde doenças mentais até doenças respiratórias, enfim, muitas coisas, mas sobretudo nervos. E então isto começou depressa a tornar-se uma moda, já mais no século XIX, uma moda de ir a norte. Começa a aparecer a Figueira da Foz como a grande praia do norte português. Era a Figueira da Foz, que vai ser quase a nossa Riviera, vai ser o nosso Biarritz português. Começaram-se a fazer, até depois um bocadinho mais tarde, o casino da Figueira, os chalés, e começou a ser chique ir a esta praia. E os jornais da época mostravam estas temporadas elegantes das pessoas na praia. Os aristocratas ou as pessoas mais ricas eram mise-en-scène, levavam a sala, cadeiras, mesas, tudo. Muitos criados. As pessoas ficavam dentro de barracas, como hoje ainda ficam, e eram as próprias barracas que iam puxadas por bois dentro d'água, portanto nunca as vias as pessoas, porque era considerado falta de decoro. Aliás, até a aristocracia, por exemplo, começou a ser moda ir à praia, mas não é moda queimar-te. A pele tem que ser o mais branca possível, que era aquela ideia de distinção social em relação às pessoas que trabalhavam no campo, por exemplo, que naturalmente tinham a pele queimada. Sim, e lá faziam as tais barracas, as tais coisas. Depois aparecia a Lessa da Isso é muito interessante, um dia dá um episódio incrível também, essa cena da pele, e sobretudo no Oriente, outros caráteres assim também distintivos, de proteger a pele e de não se quererem confundir com pessoas pintam-se. Muito fascinante, é muito engraçado. É um ecossistema de pensamento muito de particular. Refletirmos porque esta ideia quase sempre associada à pele clara. Mesmo. É verdade. Depois apareceu também a Lessa da Palmeira e Espinho, que rivalizavam as famílias do... Mas é verdade, é engraçado. Escolhiam o seu spot. E odiavam-se. E não se falavam. Pois. O Ramalho Ortigão tem um livro muito interessante chamado As Praias de Portugal, que ele aproveita aquilo para espalhar o país todo, mas ele tem muita atenção a estes detalhes pequeninos, e ele conta que apanhou o comboio com umas pessoas que passavam férias acho que ainda existe um bocadinho no Algarve. Há umas pessoas que só passam os verões desde crianças numa praia e nas outras. E há um despique sempre assim, não é? Pois também há mas não é nostalgia aí? O Baleal com o São Martinho do Porto. Há assim umas pessoas, odeiam a outra. Quase como um território bairrista. Ou seja, transportar para o seu bairrismo da sua cidade ou do seu bairro
para a praia também. Claro. Até porque a praia tem a propriedade que nós temos em relação à praia onde vamos desde sempre, e tu também has de ter a praia onde vais desde sempre, não é? Sim. Há uma coisa engraçada. A nossa casa é a nossa casa. E isto é quase uma segunda casa também, não é? Porque mesmo que não tenhamos lá casa nenhuma, mas quer dizer, é um sítio onde tu vais desde criança, aquele sítio é quase que tens um sentido de propriedade em relação àquilo, e portanto, se alguém te disser, não, os mosteiros é que é bom, tu diz assim, qual é a tua praia em São Miguel, por acaso, Tiago? E por acaso isso distingue não faz grupos. Dizer? Não, faço, digo. É a Praia Grande do Pópulo. É a tua favorita? Sim. Também distingue pessoas, ou seja, tu és mais amigo porque de pessoas todos que vão os lá, anos claro. acabas por estar com aquela comunidade ou com aquele grupo de pessoas. E odeias pessoas que vão aos mosteiros. Claro, achas só assim, não completas a frase. Tu não queres. Paras só, sim. Não queres comprometer. Vais à Ribeira Quente, por acaso estou a ser tão injusto. Eu por acaso não tenho nada disso, porque eu acho que as praias todas nos Açores são fascinantes. E quando não há praia, há sempre mar, há calhau, que é ótimo. Eu se calhar os Açores não foi um bom exemplo. Não é. Açores já em si também já é um praia, amigo. É? Sim, claro. Há de contínuo, sim. Mas quando estamos, imagina, se alguém for de Braga, que tens que fazer uma grande distância e te comprometer com o destino. E estás naquela praia, não podes escolher todos os dias ir a uma praia diferente. Óbvio. Os Açores não foi bom. Portanto, partilhem qual a vossa praia preferida. É o grande ranking deste programa. E foi isso que fez mais ou menos o Ramalho Ortigão. Depois a sul tinhas Cascais, e Cascais vai se transformar numa estância real, com o próprio Dom Luís a fazer ali a sua residência de verão, a Cidadela. Aliás, ele próprio morre lá, que ainda hoje é a Cidadela de Cascais, é a residência oficial de verão do Presidente da República, que eu acho que não é usada. Há muitos presidentes que não é usada. E então a família real passava ali as férias de verão, uma parte das férias de verão ainda em Cascais, e a corte começou também a ir para lá, e começou a aparecer aqueles casas para melhor, e que transformam isto aqui a Cascais e depois o Estoril na Costa do Sol, não é? Uma coisa que se torna também chique de ir à praia mesmo, verdadeiramente. Se puderem encontrar o livro do Ramalho Ortigão, chama-se As Praias de Portugal, é um livro de 1876, vão-se rir muito, porque ele critica, ele é muito atento e critica as menores subtilezas, também sociais, porque nós estamos aqui a falar de aristocratas, o povo também ia à praia. A partir desta altura, o povo começou a ir à praia. Sobretudo, o que é que temos aqui uma inovação? Os comboios, e a partir aqui da década de 70 e de 80, começa a haver comboios. Polarizaste o movimento das pessoas. As pessoas começavam a ir de comboio. As praias iam muitas vezes para a mesma, ou seja, a distinção social não se fazia tanto em que praia é que vais, ainda que de certa maneira também, mas que zona da praia é que vais. As pessoas não se misturavam, as várias classes sociais, ou as duas classes sociais, se quiseres, e tinham os seus próprios ritmos, até porque o povo, geralmente, estamos a falar aqui do século XIX ainda, e início do século XX, ia em alturas diferentes. As pessoas mais ricas, se quiseres, iam no verão propriamente dito, julho, agosto, e as pessoas iam mais tarde, geralmente depois das colheitas, portanto em setembro, e até em outubro é quando iam à praia. Claro, para trás, o mar era só um sítio de medo e de pesca, portanto de subsistência, e um sítio perigoso. Isto é mudar também um chip para o mar como fonte de saúde e de prazer. Eu acho isto todo muito, muito, muito engraçado. E o século XIX traz-nos também, junto com o comboio e com as praias, traz-nos uma nova infraestrutura, que são os hotéis. Os grandes hotéis começam a nascer. Sintra recebe o Lawrence's, que é considerado até é do meio do século XVIII, este hotel, que teve lá muita gente famosa. O Essa de Queiroz também lá põe umas cenas dos mais passam-se lá. Olha quem. É verdade. E muitos ingleses. E depois também temos o Palácio Hotel do Bussaco. Lindo hotel do Bussaco. Aqui já é mais recente, é de 1907 o hotel, e é um edifício completamente feito e pensado para ser um hotel, e para ser um hotel que punha Portugal ao nível dos grandes hotéis de luxo da Europa. Se nunca conheceram, não precisam de lá ficar a dormir se não quiserem, mas passem pela belíssima mata do Bussaco, que é mesmo incrível. Depois, no virar do século, começamos aqui a entrar na Primeira República, portanto no 1910, 20, as praias portuguesas eram de facto muito misturadas, e as pessoas começam a ir cada vez mais, os operários também começam a ir à praia, também no sentido de descansar. Já existia a partir dos anos 30 legislação que férias, mas era praticamente ignorada. Essa realidade é longe. Portanto, a maior parte das pessoas não podia ir à praia porque não tinha naturalmente férias. Os dias de descanso. Sim, e começam a aparecer essas praias, de facto, o Póvoa do Varzim, a Lessa de Palmeiras, Espinha, Figueira da Foz também a arrebentar, e aqui em Lisboa aparecem praias como Carcavelos, a Parede, e depois no Estado Novo, aqui entramos pelo Estado Novo adentro, aparece o turismo
começa a transformar-se numa ferramenta política. Pois é, cá estão. Que é muito engraçado isso também. O Secretariado Nacional de Informação, chamado CNI, nos anos 30, vai criar Portugal como um destino de férias, que era... vai para fora cá dentro é uma coisa dos anos 80, 90, mas aqui era a ideia de também chamar estrangeiros, que é mostrar um país que é antigo, mas também moderno. E aqui começa a criar toda uma estética dos trajes regionais e das fotografias, das postas dos trajes regionais, dos doces regionais. Tudo isto é uma invenção, digamos assim, quase do Estado Novo dos anos 30 e 40. É puxado para um efeito... É quase fake, não é? Sim. Tipo, as cidades... Eles estavam lá, as coisas estavam lá, mas não eram, claro, talvez não com essa ideia isto é o traje... Do cartão postal. Sim, o folclore regional, e portanto apresentar isto como um país que é uma coisa de marketing que se faz até hoje, claro, verdade, claro. Como um postal turístico para fora. Criou o Estado Novo já nos anos 40 uma rede de pousadas, as pousadas de Portugal, que era usar velhos conventos, velhos palácios, adaptá-los e serem hotéis, que muitos deles são belíssimos mesmo. E era dar uma experiência típica, mas ao mesmo tempo controlada. Tu estás naquele sítio e não vais ver a miséria que graçava-se também do resto do país. E portanto aquilo estavas ali numa bolha. Estavas, claro. Onde era a própria pousada que te dava o prato regional, o doce regional, e aquilo estava... Estão a ver? Isto é tudo muito giro. E usava também essa ideia dos azulejos, da louça, das rendas, da gastronomia, para pintar esse país. Uma vitrine... Uma coisa mesmo, era internacional, era uma coisa feita para fora, até porque começa a haver também aqui já alguma movimentação, ainda de gente mais rica, mas com estrangeiros mais ricos, mas através do avião, não é? Ainda muito incipiente, e é de facto uma rede que era também parte da política cultural do Estado Novo. Depois aparece a Segunda Guerra Mundial, e na Segunda Guerra Mundial, um bocadinho sem querer, Portugal vai se tornar uma meca do turismo, mas por outras razões. O Estoril e Cascais, mas sobretudo o Estoril, transforma-se no lugar de exílio de muitos reis. Estava aqui meia Europa decisora. Era uma espécie de Casablanca também, quem viu o filme sabe que estou a falar, e era ao mesmo tempo um ninho de espiões. Nós temos este imaginário do Estoril, onde estava cá o rei de Itália, estava cá o rei da Bulgária, estava cá, o rei de Espanha, estava cá muitas destas pessoas, e depois há uma visão, para completar até esta romantização do Estoril, há uma visão de um homem incrível chamado Fausto de Figueiredo, até tinha pensado de falarmos dele, que é o tipo que vai inventar o Estoril de certa maneira, que vai criar, claro, o Casino de Estoril, vai fundar o Casino de Estoril, e então nós imaginamos, estão cá os reis exilados, estão cá os espiões de todos os alemães, os franceses, os ingleses, está cá todo este universo, e nós conseguimos imaginar esta maluca. E depois o Hotel Palácio do Estoril também é fundamental, irem perder fortunas gigantescas. O Eduardo VIII e o Wallis Simpson cá passaram também, e vai passar também um homem muito especial, um homem chamado Ian Fleming, que se vai inspirar no Hotel Palácio, vai se inspirar naquele universo para escrever o seu célebre Casino Royale, que é uma das aventuras do James Bond. E aqui entra, de facto, o Portugal no turismo internacional, aqui destas esferas da espionagem. O Estoril passa a ficar a parte. O Estado Novo não quis só promover o continente, quis também promover Portugal, com a ideia de Portugal é gigantesco, e portanto também se falava do vamos para fora do continente. Claro. Aqui ao pé os Açores e a Madeira, mas a Madeira já vinha de trás, os Açores é um fenómeno mais recente, como sabemos, mas também... Mas muito tardio mesmo, em relação a grande parte do país. Quer dizer, haveria alguma coisa... Eu sou testemunho do boom do turismo, tem 10 anos, tem 10, 15 anos, claro. É verdade. E depois as colónias, não é? Angola, Moçambique, as ilhas de Cabo Verde, etc. Fazia tudo mais. Depois, no pós-guerra, aqui é quando começamos a ver o turismo a deixar de ser um privilégio de pessoas muito ricas e passa a estar cada vez mais, à medida que vai crescendo a classe média, também vai estar à sua disposição. As praias enchem-se cada vez de mais pessoas, e a sul, aqui mais perto de Lisboa, nasce esse fenómeno que era a Costa da Caparica, que se torna uma verdadeira meca para a população de Lisboa, que lá ia, primeiro de barco, até existir a ponte, e levava o seu farnel. E aqui começamos já a entrar num universo que nós já começamos a lembrar um bocadinho mais, de levar refeições inteiras de tacho para a praia. Bem-vindo a Portugal dos anos 60 e 70. Mesmo. Aqui ainda estamos, sim, a 60. Vamos já começar a entrar nos anos 60. Quase o conta-me como foi, não é? De imaginar já estas férias de família. Tem graça que na Caparica
um bocadinho antes, nos anos 30, tinha havido um projeto do grande arquiteto Cassiano Branco, que tinha feito, e as maquetes podem-se visitar, tinha feito a ideia de transformar aqueles 16 km da costa da Caparica numa riviera completa. Tinha sido um sucesso. Um sucesso enorme, monumental, com marinas, com casinos, com casas de praia, portanto, transformar aqui, todos aqueles, penso que são 16 km de praia, numa coisa tipo Mónaco, tipo riviera francesa. E uniformizar, dar-lhe um todo. Tudo, as casas são parecidas, naqueles projetos típicos deste modernismo do Cassiano Branco. Claro, quem não quis, quem não achou, fazer a Côte d'Azur mesmo, quem não gostou foi o Salazar, não achou, não queria aquilo, não gostava desses luxos e achava que era fixe a praia, o ambiente de jogo, não queria aquilo e portanto nunca passou disso, e a nossa Riviera portuguesa continua a ser o Cascais e o Estoril, e o resto era um sítio onde as pessoas lá iam fazer os seus piqueniques. Depois a verdadeira viragem dá-se ainda nos anos 60 com a abertura dos aeroportos ao turismo. O Algarve, o aeroporto de Faro, inaugura-se em 65 e de repente o Algarve passa a ser era uma zona de pescadores só, só, não havia mais nada. Claro. Não, e de pobreza. E de pobreza, claro. Sim, era uma zona... Ninguém pensava ir, mesmo quando tu fazes os roteiros das praias de Portugal, o Ramalho Ortigão é um belíssimo exemplo, ele para em Lisboa, para na Lisboa, não há nada a sul do Tejo, nada, não se ia à praia ali, não era fazível, não se fazia. E começam a chegar hordas de aviões com ingleses, alemães, holandeses que vêm tal para... Cheios de cedo. Sim, exatamente, cheios de cedo. Ainda anos 60, 70 e claro, e transformam aldeias basicamente como a Albufeira, Portimão ou Lagos em instâncias turísticas, vão-se fazer grandes hotéis. Lixaram tudo. É verdade, até porque construção às vezes muito... como é que se diz? Desordenada e feia, e transformam... Sem Reino em Rock, o clássico, sim. Não está sempre a bater nos mesmos sítios, nem vou dizer nomes, mas há assim uns sítios onde tu sais do teu bairro, que já não é muito bonito, nos arredores de uma cidade, para ires para outro igual, exatamente igual, e tudo muito feio, sem graça. Mas também se fizeram paralelamente crescer um turismo de alto luxo. Lá fizeram-se campos de golfe, não é? E depois há assim dois tipos fundamentais na história do Algarve: o Artur Cupertino de Miranda, que fundou Vila Moura, cresceu Vila Moura, e o André Jordan, que morreu até há relativamente pouco tempo, com a sua Quinta do Lago, que vão fazer o Algarve ser esta questão dupla de teres turismo de luxo também lá, e muitas estrelas estrangeiras lá tinham casa na Quinta do Lago, a Madonna, a Rainha Isabel, a Bonnie Tyler. A Bonnie Tyler vive lá há sei. Décadas, é mesmo muito engraçado. E acho que é precisamente na Quinta do Lago que ela vive, não tenho a certeza. E depois, claro, a Vila Moura também com as mesmas coisas. E o Algarve deixava de ser, de facto, lá o fim da estrada, o reino dos Algarves, e muitas pessoas começaram, paulatinamente, nos anos 70, 80, a ser o lugar de férias também dos portugueses, que vêm do norte. Pois é muito engraçado, cada região do país tem uma zona do Algarve para onde vai tradicionalmente. As pessoas do Porto vão tradicionalmente para uma zona, as pessoas de Lisboa vão tradicionalmente para outra, e é de facto a nossa meca das praias. A Inatel, que falaste no início, já existia desde os anos 30 também com outro nome, mas vai dar um impulso enorme com a construção dos seus hotéis. É a ideia de uma rede, não é? Uma rede ainda para mais para portugueses, com destino. Tal e qual. E outra realidade que começa a aparecer nesta altura, mais anos 60, 70, 80, e também muito com a Inatel, que são os parques de campismo. Ou seja, isto vai, cada vez que estamos a ver criar mais estruturas, para começarmos por uma coisa altamente elitista, Palácio de Sintra, não é? Para passarmos a abranger cada vez mais pessoas, porque aparecem também logo pensões mais baratas, casas mais baratas que se podiam alugar no verão, os parques de campismo, em breve. E também a legislação do direito às férias de trabalho. Ou seja, depois do 25 de Abril é passada a legislação e as férias passam a ser obrigatórias. E, portanto, toda a gente pode fazer férias. Seres rico ou seres pobre, deixou de ser um impeditivo. Claro que as férias seriam eventualmente diferentes, viajavas de maneira diferente para as férias, fazias férias diferentes. Mas os dias estão lá. Os dias estão lá, e o parque de campismo era uma porta grande para se poderes estar, de facto, noutros estilos. E então nasce, claro, estamos a falar do Algarve, muitas outras praias, a Nazaré, depois também Ericeira, cada uma com a sua população particular, mas nasce aqui uma viagem que quem viveu os anos 80 e os anos 90 em Portugal se lembra, que é a família encher o carro, pessoas que iam de comboio, mas a família
típica portuguesa, enchia o carro até à boca, não é? Nem havia assim de segurança atrás. Tu estavas protegido pela mercadoria. Claro, punhas metade da casa dentro de um carro, leiam os filhos todos, e se começava a fazer uma verdadeira odisseia, porque e havia muita gente que vinha do Porto, havia gente que vinha de Lisboa, havia apenas uma única estrada, que era conhecida como a Estrada do Algarve, que é a nacional. Agora para cá não sei como é que é. Bom, para já, se viesses do Norte, vamos imaginar que uma família vinha do Porto, podias levar 20 horas, não é? Pois, mesmo de Lisboa, podias levar entre 5, que era o normal, mas se apanhasses muito trânsito, podias levar 10 horas a chegar ao Algarve. De Lisboa, do Porto, podias levar 20, não é? Fazias a A1, não havia autoestradas, a N1, a Nacional 1. Fazias toda, depois passavas, aqui já havia ponte, claro, passavas a ponte, e depois fazias a famosa Estrada do Algarve, a Estrada Nacional 259, que era ela própria uma peregrinação dos sítios onde as pessoas paravam. Há uma coisa... Ainda podes fazer essa estrada, podes ir para o Algarve, agora não tem trânsito nenhum. Claro. E passavas por uma coisa, parece quase o Texas, e hoje está absolutamente abandonada, mas que fazia parte da viagem de ir de férias para o Algarve, que era Canal Caveira, que é nada mais, nada menos que uma pequena vila ou aldeia, não sei o que aquilo é, à beira da estrada do Algarve, que tinha dezenas e dezenas de restaurantes, claro, onde era paragem obrigatória. As pessoas paravam ali, fazias horas para ir a Canal Caveira. Mais uma vez negócios a surgirem pela movimentação. É muito triste, porque hoje, se passares por lá, só vês restaurantes fechados. Sim. O grande clássico de Canal Caveira era o famoso cozido à portuguesa. Era o que as pessoas comiam na Canal Caveira, era o cozido à portuguesa e a sobremesa para as crianças. Era um corneto de whisky. Não sei como é que vocês chegaram cá com os gentes todos. E as crianças iam, claro, aos gritos no banco de trás a vomitar. Havia o vomidrim, que era uma coisa, um comprimido que tomavas para não vomitar. E havia os mapas que eram coisas dobradas. Não havia que era meio carro só para abrir o mapa. Depois nunca se conseguia voltar a fechar. E depois aquilo acabava sempre tudo mal. E depois chegava-se finalmente a essas antes das autoestradas, claro, chegavas finalmente à Meca e lá estavam, e havia os amiguinhos de verão. E portanto aqui já eram as férias completamente democratizadas. No século XXI, o turismo em Portugal mudou absolutamente de escala. Chegam as companhias aéreas low cost, que vão transformar quer Lisboa, quer o Porto, quer Faro, nas portas de entrada para verdadeiramente milhões de visitantes. Nós recebemos, triplicamos a nossa escala população. Mudou agora de milhares para milhões. Absolutamente. E são pessoas que conseguem vir para cá, quer de avião, quer dos cruzeiros, mas sobretudo dos aviões, por $10, 10 euros, sim, se calhar, sim. Não sei, claro, se calhar há mesmo 60 euros. Já aconteceu. E depois outras mudanças. O Airbnb vai acelerar a mudança, e são bairros inteiros do centro de Lisboa e também do Porto, e se calhar até já de muitas outras cidades, que se tornam as casas onde moravam os lisboetas e os portuenses e os coimbrenses, e os albicastrenses, transformam-se em alojamento local, e as pessoas vão saindo também da sua cidade e até da sua vida cotidiana. As ruas enchem-se destes tuk-tuks, todas estas coisas. Há filas gigantescas. Eu às vezes conto isto ao Tiago, ele fica um bocadinho surpreendido, já não apanhou se calhar esta fase. Os pastéis de Belém era uma pastelaria como outra qualquer dia. Pois. Era uma pastelaria boa, grande, fixe, com os pastéis de Belém. Não tinhas filas à porta, não era inaudito. Eles tinham assim um balcãozinho onde compravas de facto os empacotes de 6, e aí às vezes havia uma fila. Mas era uma fila como há no McDonald's, não é? Qualquer. Tal e qual. Isto tudo mudou, filas para tudo e mais alguma coisa. Os Jerónimos têm filas que vão até Santarém. Sim. Depois deve ser um balde de água fria. Não estou a brincar com os Jerónimos, é lindo por dentro. Claro, não podemos também fingir que não, um motor económico gigantesco. Claro. Portugal faz muito dinheiro com o turismo, ganha muito dinheiro a economia portuguesa, e muitos empregos hoje vivem do turismo, da indústria do turismo. Só que, como todas as outras cidades que estão a aturar turismo, tem um preço, que é a gentrificação, que hoje em dia não há uma pastelaria onde possas beber um copo de 3 de manhã, que é o vosso antigo pequeno almoço. Nada, é tudo em chiquésimo. Sobretudo sem gastares o dinheiro da semana todo Exatamente, no mesmo copo. Eu adoro tostas de abacate, mas há alturas apetece-me um croquete de manhã. A pressão imobiliária que disparou as rendas, as rendas e os preços das casas. A perversidade total, não é? E a perda de identidade, porque de facto tudo nos soa a fake. E andar pelas ruas de Lisboa, sobretudo para quem é lisboeta e quem cresceu em Lisboa, ou noutras cidades, falou que lá de Lisboa, mas Porto e Coimbra deve ser a mesma coisa, que é... Tudo isto é falso, isto não é nada verdade. Ou seja, não quero dar nomes de lojas, mas nós nunca comemos pastéis de bacalhau com queijo da serra, não existe. Sim. Isto é tudo mentira. E já começa a haver aqui uma coisa muito interessante, que é os próprios turistas a dizerem:
bem, isto é tudo feio, é tudo fake. E sobretudo aquela grande premissa de se verem em si próprios, não é? São cidades que estão invadidas Claro. numa escala tão grande de pessoas, de turistas, que no fundo estão cá a passear e a olhar para si próprios. Sim, entre eu eles. não faço apologia do turismo Não, de não, ver pobrezinhos. é complexo, Do elogio não é? da pobreza. Claro. Das pessoas que acham ótimo ir visitar casas todas degradadas. Ou seja, como era Alfama está melhor agora arranjada. E também é bom morar em Alfama com as casas arranjadas, não é? Só que já não mora lá ninguém. Pois. Não moram lá as pessoas que moravam lá há 1000 anos, aquelas famílias. E claro, em 2 décadas foi tão rápido que Portugal passou de um destino vago, que ninguém sabia muito bem o que era, tirando o Algarve, que era conhecido pelos reformados ingleses, para ser um dos destinos turísticos mais famosos do mundo. Que não é só Lisboa, claro, é o país inteiro, os Açores incluída, a Madeira, que já vimos que já vinha há mais tempo, com todos os problemas que esta massificação acarreta. E portanto, aqui fizemos uma belíssima viagem, acho que foi mesmo muito fixe, não foi? Foi mesmo. De férias, que é uma viagem pela história das férias e que mostra como o turismo nunca foi apenas só descansar. É um fenómeno cultural, económico e até político, como vimos aqui, e ao longo destes séculos da nossa viagem, os destinos que se escolhem vão mostrando a forma como cada cidade, cada sociedade, aliás, encara a própria noção do prazer. Pode ser por saúde, pode ser ostentação também, que falámos disso, e portanto do festival de Opete no Egito ao Estoril dos espiões ou do cozido à portuguesa do Canal Caveira até estes voos low cost, viajar sempre mostrou muito mais do que a simples vontade de mudar de ares. É economia, é verdade, cria emprego, movimenta cidades, enche os cofres, é também cultura, leva ideias, transportamos as ideias connosco, as modas, até os hábitos de uns povos para os outros. A gastronomia é um belíssimo exemplo do que trazemos disto. É política, também pode servir para reforçar o império colonial, tantas vezes, viagem para X, como serve hoje para discutir e pôr-nos a discutir sobre o direito à habitação, sobre o aquecimento global, sobre estas coisas todas. As férias, afinal, são uma invenção humana, é verdade, mas são carregadíssimas de outros significados, de outros muitos significados. E talvez por isso continue a ser o momento mais aguardado do ano, não é? Toda a gente fica à espera, porque são também um espelho do mundo em que nós vivemos durante o ano inteiro e daquilo que nós sonhamos quando dizemos com um suspiro que estamos a precisar de férias. E não precisam de esperar muito, só uma semaninha, sim, para o regresso do Vamos Viajar na Maionese. Partilhem, comentem, partilhem a vossa opinião sobre as vossas praias preferidas. Nós temos mesmo muito gosto sobre essa matéria. A produção da Força de Produção, o apoio da Bacana Play, o vídeo da Matilde Calado, a locução da Mia Tomé e também a banda sonora do Noise Earth. Tu já não dás um beijinho a Ivone Sangalho há muito tempo. Em casa. Em casa, que é mentiroso. É sério? É só para não se perceber os ordenados que tu ganhas à conta do contribuinte. Para a semana a mais. Beijinhos. Vamos viajar na maionese com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro.